Graça e paz, família! Estamos de volta com um tema que eu tinha muito desejo de trazê-lo aqui. Quero trazer de uma maneira bem rápida para que você não se sinta cansado, que não cause enfado em você. Porém, eu preciso da sua atenção. Hoje eu vou falar do Evangelho da transição. Isso, o Evangelho da transição. Eu vim aqui para mim não esquecer, tá aqui. O Evangelho da transição. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso diretamente e eu vou fazer questão de trazer aqui para vocês e preciso da sua atenção. O que é o Evangelho da transição? Esse Evangelho ainda existe? Não. Este Evangelho significa o quê? Baseado em quê? O Evangelho da transição. Deixa eu tentar colocar de uma maneira mais simples aqui. Queridos, o que é o Evangelho da transição? Depois da morte de Jesus na cruz, até o ano 70, se pregava o Evangelho da transição. Por que eu não ser mais amplo e dizer o seguinte? Do nascimento de Jesus até o ano 70, que foi a destruição do templo, o juízo sobre Israel e com isso a vinda de Cristo, tá? Houve o Evangelho da transição. Mas o que seria o Evangelho da transição? Queridos, o Evangelho da transição nem era a lei e nem era a graça. Este Evangelho tinha um pouco da lei e um pouco da graça. Você já percebeu? Por exemplo, quando Jesus nasce, ele já nasce os pais cumprindo os rudimentos da lei. Leva ele para circuncidar, aí já deixa aí, para você que fala que eu batizo porque Jesus batizou, Jesus circuncidou, tá bom? Então circuncida também. Aí depois leva Jesus para ser apresentado no templo. Você percebe isso? Leva as pombinhas, as rolinhas, algo assim, não é assim? Leva, tá lá em Lucas capítulo 2. Leva para fazer aquela apresentação, fazer todo aquele ritual. Beleza. Só que se você for observar, começa-se após o nascimento de Cristo, para ficar mais amplo, tá? Me permita eu falar assim, para ficar um pouco mais amplo, para nós termos um pouco mais de espaço para trabalhar a ideia. Queridos, então a partir do nascimento de Jesus, que aí você já pega Mateus, aí vamos até Apocalipse, você encontra um evangelho que é o evangelho da transição. Não era lei e nem era graça, tinha um pouco dos dois. Se você observar, a lei mandava um pai levar um filho desobediente para ser morto. Você não vê isso a partir de Mateus. Um filho que desobedecia o pai, não queria entrar pelos caminhos, ele tinha que ser levado, né, para os anciãos fazer a prática de matar ele, literalmente. A gente não vê isso, mas a gente vê outras coisas. A gente vê o Jesus de Nazaré pegando a lei e dando molde a ela. O sábado, o que está escrito no sábado, que não, na lei do sábado, que não poderia fazer obra nenhuma, nem boa, nem ruim, nem nada, está escrito lá nenhuma. Aí Jesus vem e fala assim, mas coisas boas pode fazer sim, né? Aí Jesus dá alguns exemplos, coisas boas pode fazer. Eu estou traduzindo coisas boas, por exemplo, tirar uma ovelha que caiu no buraco, algumas coisas assim, e fazer, Jesus vai dando um outro significado. Tinha que ser morto um adúltero, foi apanhado no adultério, que negócio tinha que ser morto, levaram aquela mulher para Jesus, Jesus fala assim, verdade, porém, aí colocava o porém, as pessoas recuavam. Então o que acontece? O evangelho da transição. Aí quando você pega depois da cruz, você vai começar, aí que vai ficar mais evidente o evangelho da transição. Por quê? Porque nós vamos observar alguns rudimentos da lei, mas nós vamos observar alguns pontos da graça. É por isso que, por exemplo, eu coloquei alguns exemplos aqui, por exemplo, a remissão.
a remissão. As pessoas alguns tinham um entendimento, nós fomos remidos, porque a remissão tem a ver com o sacrifício de Jesus, com o sangue de Jesus. Mas um outro entendimento, a remissão vinha ou veio com a volta de Jesus. Estou deixando aí os exemplos aí na tela, para mim não ler, precisar ler, para não tomar muito tempo. Por exemplo, Jesus aboliu a morte. Quando você analisa, foi na cruz. Mas quando você abre o seu entendimento mais um pouquinho, a Bíblia vai mostrar que tinha que ser com a volta de Jesus. Foi no ano 70. Mas foi na cruz ou foi no ano 70? Foi nos dois, meu irmão. Foi nos dois. Era o evangelho da transição. Horas o evangelho da transição falava assim, a morte foi abolida. Horas o evangelho da transição falava assim, vai ser. Por quê? Porque depende do ângulo e do contexto de quem estava falando. Porque se estivesse olhando para a cruz, era uma coisa, mas estivesse olhando, por exemplo, para a volta de Cristo, era outra, meu irmão. Eram duas coisas que andavam juntas e que aconteceram em tempos diferentes. Eu volto a dizer, é como se fosse uma eleição que, por exemplo, vou colocar outubro aqui, acontece em outubro, mas o sujeito vai tomar posse lá em janeiro. Ou enquanto eu estou gravando esse vídeo, é mais ou menos assim. Obviamente que no Brasil hoje nós corremos o risco de nem ter eleição mais. Nem ter eleição. E se tiver, são otários que vão lá apertar que somos nós, estou falando de nós mesmo, tá? Apertar aquele negócio lá porque já está tudo comprado, feito, mapeado, franciscado. É o jeito que você sabe aí, se você concordar bem, se você não concordar sobre isso, não quero falar sobre política também não. Mas em um país em que um corrupto, ele é legível, tá? Acho que é legível que é a palavra, né? Eu acho que é isso. Não, mas vou colocar aqui no mineiramente, onde um corrupto, condenado em 3 instâncias, foi descondenado para ser o presidente, não é para candidatar não, é para ser o presidente. E o outro, que por falar a verdade, por questionar, é ilegível, inelegível, sei lá que desgrama que é a palavra, não pode nem candidatar mais. Aí você quer o que num país desse, meu irmão? Um país desse está lascado, um país desse já está tomado por uma grande máfia. O país, então fecha aqui, fechou, que eu desabafei aqui. Volta para o evangelho. Vamos voltar para o evangelho. Você não gostei disso, que eu sou da esquerda, que não sei o que. Pula essa parte, joga fora e vamos ficar aqui com o evangelho, tá bom? Vamos ficar aqui com o evangelho. Então, a morte é um exemplo, né? Muito bem. Por exemplo, a salvação. Em algum momento, o entendimento somos salvos. Mas em algum momento, a salvação dependia da volta de Jesus. Tá aí os exemplos. Então, meu irmão, é por isso, e eu vou terminar te alertando o seguinte: por causa do evangelho da transição, é por isso que você vê Pedro, em alguns momentos, pregando pontos da graça, mesmo ele sendo um pregador da lei, mas da lei lá de Levítico. Pedro pregava aquelas mandingas de Levítico, por exemplo? Não, mas era o pregador da lei. Mas então, o que ele pregava não era a graça e nem totalmente a lei. Ele tinha as bases da lei, mas não era aquela lei terrível de Levítico, de Números, que está lá escrito lá, aquelas coisas todas lá. Mas tinha rudimento? Tinha muitas coisas, tinha tudo? Não. Obviamente que não. E é por isso que você vê Paulo. Você vê Paulo, meu irmão, que tinha as bases da graça, foi chamado para pregar a graça, tá? Então a diferença de Paulo e Pedro, vou até deixar aí, o Gálatas 2:9, né? Então o que acontece? Ele tinha as bases da graça, mas ele tinha alguns rudimentos da lei ainda. Então este era o evangelho deixa eu ver o que eu coloquei, o evangelho
separado para ficar mais fácil, tá bom? Para a gente entender um pouco mais. Por que o evangelho da transição? Porque depois da morte de Jesus, meu irmão, o que acontece? Jesus acaba com o sistema mosaico, ou seja, com a lei mosaica. Porém, até no ano 70 a lei continua de pé. Aí, até no ano 70. Olha para você ver, Hebreus 8:13. Então, por isso, pregava-se o evangelho da transição. O evangelho da transição tinha lei e tinha graça. Não era totalmente a lei, você pode observar que não era, mas também não era totalmente a graça. Então, depois do ano 70, tira completamente o sistema mosaico, tá bom? Aquelas mandingas, vamos dizer assim. Agora coloca 100% a graça. Agora o problema é o seguinte, que a graça, ela não está escrita em papel, não. A graça você consegue chegar nela através da Bíblia, aqui estão os fundamentos, mas não é aqui que está 100% o evangelho da graça. Aqui você consegue entender a graça, mas o evangelho da graça, Deus prometeu colocar ele aqui, que é a lei de Deus, as leis de Deus que são eternas, estão aqui. Aí é um problema, porque um vai para a esquerda, outro vai para a direita, sobe, outro desce, mas o básico é isso. Espero que você tenha entendido. Outro dia eu volto pegando outros pontos, tá bom? Enquanto a moto vai passando aí, ó. Porque onde eu gravo, onde eu estou gravando hoje, a rua principal aqui, passa cavalo, passa assombração, passa tudo ali. Então, meu irmão, olha só, espero que você tenha entendido. Do nascimento de Jesus até o ano 70, pregava-se o evangelho da transição, que nem era totalmente a graça, nem era totalmente a lei. Fica o meu abraço, um abraço para o seu coração e até o próximo vídeo. Fui.